Os irmãos podem abrir em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Nós temos caminhado pelo livro de Provérbios. A ideia é fazer uma exposição do livro de Provérbios, mas observando aspectos mais pastorais, mais práticos, mais aplicáveis para as nossas vidas. Então, o tema da nossa série de devocionais é sabedoria que guarda o coração. Então, nós temos refletido sobre como o sábio direciona o pensamento dos jovens. E aí os jovens aqui têm aqueles dois aspectos. A juventude guarda aquela característica volátil, as paixões que constantemente inflamam o coração e cegam os seus olhos e fazem com que eles não enxerguem a vida com os olhos que deveriam enxergar. E nós estamos ao redor aqui do sábio, como filhos ao redor de um pai piedoso, que instrui os filhos ou o filho nos caminhos que ele deve andar para que então ele tenha vida. Então, jovem aqui, tanto é o caráter daquele que não viveu tanto quanto poderia viver para ter sabedoria, então é a juventude como nós conhecemos, mas também é aquela característica de imaturidade, aquele que não tem discernimento para enxergar o que deveria enxergar. Por isso que essa sabedoria, ela guarda o coração, porque o coração é a central das nossas decisões. É onde nós tomamos decisões que conduzirão os nossos passos, que farão com que nós sigamos a nossa vida. Nós estamos aqui no capítulo 3. O capítulo 3, Provérbios do capítulo 1 ao capítulo 9, ele é dividido em sermões. É como se fosse grandes sermões, grandes pregações, grandes palestras. A partir do capítulo 10, então nós vemos aqueles provérbios mais curtos. Aqui nós vemos exortações mesmo. No capítulo 3 nós vemos o sermão número 3 e o sermão número 4. Do versículo 1 ao versículo 12 nós vemos o sermão número 3. Do versículo 13 ao versículo 35 nós vemos o sermão número 4. Esse é o nosso devocional de número 33. Então nós já refletimos um bocado sobre isso. Hoje nós vamos pensar sobre o que o sábio aqui, ou o que o pai quer ensinar ao filho, olhando apenas por versículo 23 até o versículo 26. Vamos ler do versículo 19 até o 26, para a gente pegar o desenvolvimento aqui, quando diz assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Ele está mostrando aqui a grandeza da sabedoria. Como a sabedoria deveria ser desejável a nós. Ele está mostrando que, usando a sabedoria, o Senhor fez o que fez, criou o que criou. Então, ele está fazendo isso para que nós possamos olhar para a sabedoria e desejá-la e ansiar por ela. Agora, observa no último devocional que nós tivemos. É importante que os pais mostrem aos filhos a beleza dessa sabedoria. É o que o pai está fazendo aqui. Se o pai não tem relacionamento com essa sabedoria, se o pai não tem deleite com essa sabedoria, naturalmente os filhos não se sentirão inclinados, porque nós somos aqueles que mais influenciamos os nossos filhos, ou deveria ser. Nós estamos na figura de autoridade, de liderança, nós temos acesso ao seu coração, ou deveríamos ter. Então, muitas vezes, aquilo que nós vivemos e as escolhas que fazemos influenciarão os nossos filhos. Assim também é a nossa relação de um para com os outros. Se tem pessoas que devem ter mais acesso ao meu coração, essas pessoas são os irmãos da igreja. Somos nós. Porque nós compartilhamos do mesmo pasto. Nós compartilhamos dos mesmos pastores. Nós compartilhamos dos mesmos anseios espirituais. Então, isso tanto se aplica nessa relação familiar, de pais para filhos e de filhos para pais,
como se relaciona no nosso aspecto eclesiástico, na vida da nossa igreja. Então, o pai só pode falar isso, observe que o sábio está falando isso, o pai está falando isso para o filho, ele só pode falar porque ele sabe a beleza da sabedoria. Ele está dizendo assim, olha, se queres doce, não há mais nada doce do que a sabedoria. Nada. Não há nada mais deleitoso do que sabedoria. É por isso que ele fala aqui dessa grandeza sabedoria. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, inteligência e sabedoria são sinônimos aqui. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. E então apelho, filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. E então o texto da nossa reflexão de hoje. Existe uma consequência natural de guardar a sabedoria. É óbvia. Nós vamos refletir um pouquinho sobre o oposto disso. O que significa, então, não guardar a sabedoria? Existe uma consequência natural. Guarde sabedoria, então terás. O sábio aqui, o pai, deixa isso muito claro. Ele está... O que é que ele está fazendo aqui? Ele está pegando os seus olhos, colocando nos seus filhos, para que os seus filhos vejam aquilo que ele vê. Os filhos, por não terem vivido tanto que ele viveu, não podem ver o que ele vive. Não pode ver o que ele já viveu e o que ele aprendeu. Então imagina que... Então imagina que ele já trafegou uma grande estrada. Ele já percorreu um grande caminho. O filho, ele ainda está no começo da sua estrada. Está no começo dessa peregrinação. O que o pai está fazendo? O pai está mostrando por filho que nessa vida há inúmeros caminhos a ser seguidos. Existem caminhos que nos farão perder a alma. Existem caminhos que nos farão desfrutar a vida. Então, o que o pai está fazendo é mostrar ao filho esse caminho. Agora, como é que ele pode mostrar esse caminho? Se ele realmente sabe que caminho é esse. Se ele não sabe que caminho é esse, ele não sabe as consequências do que é não tê-lo. E se ele sabe que caminho é esse, ele sabe o que significa se manter nesse caminho. É esse então aqui. Ou então ele guarda tudo isso do versículo 23. Guarde a verdadeira sabedoria. Então andarás seguro no teu caminho. E não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Qual é o tema da nossa reflexão de hoje? A sabedoria é a solução para a ansiedade. A sabedoria é a solução para a ansiedade. Nós já refletimos muito sobre ansiedade. Então você que está roendo a unha, agora pare. Pare. Pare de roer a unha. Nós temos refletido muito sobre ansiedade. Eu pedi aqui para os irmãos das mídias colocarem toda semana uma reflexão sobre ansiedade. No videozinho que fica rolando aqui, se os irmãos prestarem atenção, toda semana tem uma reflexão diferente sobre ansiedade. Por quê? Porque é o mal da nossa geração. Ansiedade é o pecado que se revestiu de doença, de enfermidade, como se não fosse algo que nós deveríamos combater, como se fosse algo bonito
por termos uma vida muito dedicada ao trabalho, aos estudos e à correria, como se fosse algo aceitável. A ansiedade é a enfermidade atual da nossa alma. Nós não vemos a ansiedade e as exibições que ela coloca para nós como gritos da nossa alma pedindo socorro. É isso que acontece quando você tem aquela síndrome dos pés inquietos. Hã? Síndrome da perna inquieta. Existe essa síndrome aí? Existe. Quando você não consegue ficar sem roer o dedo. Quando você não consegue ficar sem estalar os dedos. Quando você não consegue. E qualquer outro tique que seja uma compulsão para você. Qualquer outro que seja uma compulsão. Sabe o que é isso? É porque sua alma está dizendo assim, eu não tenho descanso. Eu não tenho descanso. É uma luta parar. É uma luta infernal parar. Eu não consigo parar. Por isso, de alguma forma, eu tenho um tique. Irmãos, a grandeza disso, a profundidade dessa desgraça é vista pelo alcance das nossas crianças. As nossas crianças estão sendo açoitadas por ansiedade. Nós enchemos... Agora sabe por que isso acontece? Porque nós passamos. Somos nós. Transborda de nós. Observe isso. Você não quer passar isso, mas é isso que você ensina. Nós passamos essa ansiedade para essas crianças. O que é ansiedade? Antes de tudo, o que é ansiedade? Como eu disse, é a inquietação da alma. É quando a alma não encontra descanso. Mas existem vários outros aspectos da ansiedade. A ansiedade é o desejo por controle. Tudo tem que estar do jeito que eu quero, conforme eu quero. Só eu sei fazer o que é certo. Só eu sei fazer da forma correta. Tem que ser no meu tempo. Tem que ser na minha hora. A ansiedade é a compulsão pelo controle total. A ansiedade é a rejeição e o medo do desconhecido. Daí então você entende por que não há descanso. Porque aquilo que você não entende, aquilo que você não consegue ver, aquilo que você não governa, traz inquietações à sua alma. Tudo que é novo, tudo que é desconhecido é rejeitado por você e causa um profundo medo na sua alma, ao ponto de lhe tirar do sério, ao ponto de acabar com o seu ânimo, com a sua paz. E a ansiedade pode ser vários outros aspectos, mas em suma, o que é a ansiedade? Resumindo, o que é a ansiedade? Ela se resume, se você observar, a ansiedade se resume no desejo por soberania. Eu quero ser soberano sobre tudo. O tempo tem que estar ao meu serviço. As pessoas têm que estar ao meu controle. A ansiedade é um grande desejo por soberania, por achar que sou eu que movo a vida, que tudo só funciona por causa de mim. Que se eu não fizer, nada funcionará. Logo, meus irmãos, a solução, qual é a solução para a ansiedade? Se a ansiedade é esse desejo de ser soberano, e o meu próprio corpo exibe que eu não sou, por quê? Porque ele não suporta. É como se nós estivéssemos colocando uma carga maior em nós. Como é que o corpo exibe isso? Com esses tiques que nós vemos. A falta de descanso, as compulsões, os impulsos por fazer tiques, a falta de controle.
a constância do ânimo inflamado. O que é isso? É o corpo dizendo, é sua alma dizendo que a carga está pesada demais. Você está colocando sobre si uma carga pesada demais, desacelera, tira mais a carga, diminui. Só um parêntese aqui, né? Abri o parêntese aqui. Qual é o grande problema de quando você pensa em diminuir? Você vai dizer, rapaz, eu vou dar uma pausa no discipulado. Rapaz, eu vou dar uma pausa nas leituras que eu estou fazendo, no culto doméstico. Olha, hoje eu não vou para a programação da igreja, não, porque as coisas estão muito sobrecarregadas. Por que você não pensa em diminuir o ritmo do seu trabalho? Por que você não pensa em diminuir o ritmo dos seus estudos? Por que você não pensa em mudar de trabalho? Porque isso parece absurdo demais. Porque você não faz a equação que você deveria fazer. O seu trabalho não lhe conduzirá à eternidade com Deus. A igreja vai. A igreja é a ponte de acesso com a eternidade com Deus. Mas nós desprezamos com muita facilidade os tesouros do mundo por vir, por olhar para os tesouros desse mundo. É por isso que mudar de emprego é absurdo para nós. É por isso que, por exemplo, pensar em diminuir o trabalho e ganhar menos é um absurdo para nós. Porque os tesouros desse mundo é mais deleitoso. É por isso que você às vezes não pensa sequer em diminuir o ritmo do seu filho. E fazer curso disso, curso daquilo, não sei o que, não sei mais o que. Tudo. Ele fica louco. Por quê? Porque você está colocando uma carga que ele não suporta. Se você colocar uma carga que não suporta, ele vai exibir que está pesado demais. É a mesma coisa que colocar uma carga em cima de uma construção que a coluna não suporta. Ela não foi construída para aquela carga. Ela vai exibir o peso, vai começar a se deteriorar, começar a mostrar aspectos que está sendo esmagada, até um dia ela rompe de uma vez. Aí, irmãos, chega um ponto que não dá mais. Rompeu. Não dá mais. Quando vários irmãos vêm conversar comigo, irmãos e pastores vêm conversar comigo, irmãos, pastores, seminaristas vêm conversar comigo, sobre a difícil lida que tem desfrutado, desempenhado em suas igrejas, na luta pelo ministério, eu faço a seguinte ilustração. Existe uma liga. A liga, ela estica, mas não rompe logo. Mas a liga está esticando. Você vai vivendo a sua vida colocando uma tensão cada vez maior, ela vai esticando. Você tem que saber o ponto de rompimento. Porque depois que romper, acabou. Por que eu digo isso? Eu digo assim, como é que está a sua esposa? Como é que estão os seus filhos? Eu falo para eles, eu não me preocupo com você. Porque de alguma forma você é alimentado. Você estuda teologia, você faz curso. De alguma forma você é alimentado. Mas a sua esposa e os seus filhos não são como você é. Em submissão, a sua esposa e os seus filhos muitas vezes ficam calados e aguentam. Orando o Senhor que mova o seu coração. Não espere que eles peçam ajuda, porque eles não vão pedir. Agora você tem que saber a tensão da liga. Você tem que saber. Porque se essa liga se romper, acabou. Acabou. Você tentará colar, mas fica lá uma marca que o lembrará permanentemente. Você tentará dar um nó, mas não ficará do mesmo jeito. Nossa vida é essa liga, irmãos. Se a gente coloca mais tensão, ela estica, não rompe. Por não romper, nós nos achamos fortes. Olha, a minha liga é mais forte. A minha liga é mais firme. É mais contundente. Bota carga. Cada vez mais.
Aí não adianta não, visita pastoral. A gente vai. Mas rompeu. A pessoa pode continuar caminhando, mas as marcas ficarão. As marcas ficarão. E pode ser que nunca mais desfrute um que um dia desfrutou. Porque simplesmente nós nos achamos super-heróis. Você não é soberano. A sua vida não está em suas mãos. Porque se a sua vida estiver em suas mãos, você vai perder. Você vai perder a sua vida, não está em suas mãos. No final das contas, lá no final da história, nós vamos perceber que a nossa vida ou está nas mãos de Satanás ou está nas mãos de Cristo. Só existem essas duas. A vida dos seus filhos estão em quais mãos? Quais mãos? Naquele grande dia, os seus filhos podem dizer: mãe, a senhora sabia, mãe. Pai, o Senhor sabia. O Senhor me criou para o mundo que perece. O Senhor sabia. O Senhor me criou para os holofotes, para as ascensões acadêmicas, para as ascensões profissionais. O Senhor sabia. E o que o Senhor fez? Me exibiu como um troféu para a sociedade que perece. É isso, irmãos. É para isso que nós vivemos? Sério? É para isso que nós vivemos, para um mundo que perece. Um mundo que será consumido pelo fogo da ira de Deus. Um dia a alma do seu filho gemerá. Gemerá. O que ela dirá? Obrigado, Pai, pelas privações. Obrigado, Pai, porque tantas e tantas vezes eu ansiei pelo que os meus amigos tinham, pelos que os meus vizinhos tinham. Eu ansiei. E o Senhor, com muita dificuldade, me disse: não, não. E agora eu gozo do seio do Senhor na glória. Quantas vezes o Senhor me disciplinou com lágrimas nos olhos, porque não suportou ver o meu choro. Agora eu sei. Agora eu sei que isso era amor. Agora, se você criar o seu filho para esse mundo, Satanás irá tomá-lo de você. Entenda isso. Entenda isso perfeitamente. Ou seu filho é do Senhor, ou é do demônio. Você precisa entender isso. Aplique isso ao seu casamento. Aplique isso ao seu marido, mulher. Você sustenta a fidelidade dele no casamento de joelhos. Sustenta. Você ora para que ele seja fiel diante das ameaças desse mundo. Não, não oro. Não oro. Você, marido, sustenta a fidelidade da sua esposa? Você sustenta a submissão da sua esposa? Como a igreja a Cristo? Para que seja uma mãe piedosa, uma serva fiel, uma auxiliadora. Se você não faz isso, não queira. Não queira, irmão. Não queira. Porque quando você quer passar num concurso, o que é que você faz? Você estuda. Quando você quer comprar um carro, o que é que você faz? Trabalha junto, trabalha junto. Quer comprar uma casa, o que é que você faz? Trabalha junto, trabalha junto. Quer uma promoção, o que é que você faz? Trabalha, trabalha, trabalha. E quando você quer desfrutar do banquete celestial, você nem ora. Sério, irmãos? É difícil fazer essa equação? Não é difícil, irmãos. É muito fácil. É muito fácil fazer essa equação, é simples. Eu já falei várias vezes aqui. A simplicidade dessa equação só exibe a luta espiritual que ela é.
Porque se é algo tão simples de concluir e nós não concluímos, só mostra que existem barreiras espirituais absurdas. Que por olharmos para esse mundo e para nós mesmos, nós não enxergamos. Nós simplesmente não enxergamos. Para, pai. Para, mãe. E desfruta da graça simples e comum da vida cristã. Gasta tempo com teu filho, ouvindo besteiras, jogando conversa fora, brincando de carrinho, brincando com a boneca, assistindo um desenho. Para! Se aquieta. Fica calmo. Você não é soberano. Os filhos desejam bem mais um pai e uma mãe presente e piedosa do que um iPhone, do que um computador, do que um tablet. Bem mais. Agora, por não percebermos isso, nós sobrecarregamos as nossas almas e as almas dos nossos filhos. Aí, nós vamos ao culto e escutamos do púlpito aquilo que eles não veem. Olha, essa sabedoria eu acho que não é tão boa assim não, porque papai não fala nela, papai não anseia por ela, mamãe não exibe ela. É estranho, porque eu só escuto na pregação só. Essa mortificação, essa santificação, essa piedade parece algo muito fantasiosa, porque é só quando nós nos reunimos que eu escuto falar nelas. Então parece que não é real, parece que é algo distante de mim, parece que não existe, porque eu não faz parte da minha dieta espiritual, no meu lar, na minha vida, simplesmente não faz parte. Parece que é reservado a uma casta superior, assim, de homens e mulheres, não para mim. Por isso, irmãos, a solução para a ansiedade é entender que nós não somos soberanos. Então, o que nós devemos fazer? Colocar a nossa vida no único que realmente é soberano. É aquele que continua trabalhando quando nós dormimos. Você quer um exemplo mais gritante da nossa fraqueza e da soberania de Deus do que o nosso sono? O Senhor continua produzindo ar para os nossos pulmões quando nós estamos dormindo. O Senhor continua nos guardando. A terra continua girando. As leis da física, as causas naturais continuam acontecendo. E nós simplesmente dormimos. Nós não temos o controle das nossas vidas. E observe que essa é justamente a consequência que o pai quer levar ao filho, que o sábio quer nos levar a entender. Do versículo 19 ao versículo 22, ele está mostrando o que é a sabedoria e mostrando a consequência natural. E aqui, mais uma vez, o pai pode dar ilustração aos filhos. Olha, eu já vivi essa vida que você quer viver. Já vivi. Eu já inclinei meu coração para isso. Agora eu vou te dizer o resultado. No começo parece tudo um gozo. Parece, sabe, que a nossa alma está se deleitando. Porque os nossos olhos são colocados para o lado para que nós não vejamos a corrupção que ele está causando. No primeiro momento eu não pude ver essa corrupção, porque eu deixei os meus olhos serem inclinados. Mas existia outros trabalhando aqui, causando corrupção, e eu não os vi. Eu tenho marcas na minha vida. Tenho marcas na minha alma. Mas você não precisa tê-las. Você não precisa. Por isso, estou colocando diante de você a corda que me tirou do buraco que eu me encontrava. A sabedoria.
E é o então aqui, do versículo 23. Então, observa aqui, irmãos. O sábio aqui, o pai, ele está apontando, e eu quero chamar a atenção nesse momento agora para o oposto. Ele está mostrando de maneira oposta que sem sabedoria, nossa vida estará desprotegida. Se nós só temos o que ele descreve aqui, se nós abraçarmos a sabedoria, agarrarmos, essa ideia de guardar aqui dele, dos versículos anteriores, agarrar a sabedoria como você agarra uma boia salva-vidas. Você está se afogando, alguém joga uma boia salva-vidas e você agarra porque você sabe que disso depende a sua vida. Se nós agarrarmos a sabedoria, nós teremos isso. E se nós não agarrarmos? Nós estaremos desprotegidos. Não haverá descanso. Por quê? Olha os versículos aqui. Nós não nos sentiremos protegidos. Nós andaremos pelo vale da sombra da morte sem a certeza do pastor presente. Lembra que eu falei? O grande vale da sombra da morte só é vale da sombra da morte quando o pastor com seu cajado não está nos conduzindo. Quando nós estamos trafegando pelo vale da sombra da morte, pela estrada da lei de Deus, conduzido pelo Supremo Pastor das nossas almas, com um cajado soberano, nós estamos no lugar mais seguro que nós poderíamos estar. Agora, quando nós não temos ele, quando a doença vier, quando a enfermidade chegar, quando o desemprego açoitar a nossa vida, quando as angústias nos abaterem, quando a perda acontecer, ficaremos apavorados, não teremos segurança, não teremos proteção. O nosso travesseiro será como que de pedra. Ao invés de cânticos de niná para nós dormirmos, nós escutaremos cânticos de terror. O oposto é verdadeiro. Agora, o que a sabedoria apresenta que nós desfrutaremos se nós tivermos? Versículo 23. A sabedoria é apresentada como guia, como a convicção de que não estamos sozinhos, como proteção. A sabedoria aqui é apresentada como luz que ilumina o caminho. É então com essa iluminação que nós veremos os perigos, as feras, as armadilhas. Sabedoria. Versículo 24, sabedoria ela é apresentada como repouso, como descanso. Ela é apresentada como paz. Versículo 25, ela é apresentada como confiança, a certeza da mão sempre presente, de que estamos debaixo de asas. É apresentada como segurança. Versículo 26, a sabedoria é apresentada como proteção e preservação. Nós viveremos nessa vida sabendo que esse mundo corrói, mas nós não. Nós fazemos parte daquele grande dia da noiva, em que nós estamos sendo transformados na beleza de Cristo Jesus, em que um dia Cristo entregará ao Pai, dizendo: está aqui, Pai, a obra que me destes a cumprir, o teu reino. E o Pai, então, nos dará ao Filho, como a noiva ao noivo. Está aqui, então, filho, a noiva que te prometi, a tua parte. E nós seremos eternamente dele, e ele será eternamente nosso. Mas isso, irmãos, só acontece se os nossos olhos forem voltados para lá. Enquanto nós vivemos para cá, nós viveremos a inquietação que esse mundo dá. E nós seremos inundados por ansiedade. Ansiedade. Não se sinta constrangido
pelas evidências de ansiedade que você tem, que os seus filhos têm. Eu sei, os meus também têm. Mas veja-os como alerta. Existe algo de errado. E a nossa alma está exibindo isso externamente. Mortificação, santificação e descanso. Vamos orar. Nosso Senhor, obrigado, ó Pai. Obrigado pelo consolo que vem dos céus. Obrigado, ó Deus, por apacentar a nossa alma. Obrigado por se importar com criaturas tão pequenas e frágeis como nós. Obrigado por nos amar apesar de nós mesmos, nos dando graciosamente o Teu único Filho, para morrer a morte que não poderíamos morrer e pagar um preço que não poderíamos pagar. Que nós descansemos nele, ó Deus, ciente de que Ele fez tudo e nós não fazemos nada. Ciente de que é Ele que nos coloca diante do Senhor em graça e não aquilo que fazemos. Dá descanso, ó Deus, a cada um de nós, para que em Ti nós tenhamos paz. Em nome de Jesus. Amém.